homem e a Bíblia. Na mensagem de hoje, quero fazer uma comparação à luz da palavra de Deus, do homem, nós, materiais ou material, e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos para alguns textos bíblicos. Gostaria que você aproveitasse bastante e pudesse reler esses textos para que a sua compreensão fosse maior, mais ampla, você tivesse uma segurança maior mediante o conhecimento da palavra de Deus. O que é o homem natural e o que é o homem espiritual? O que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus escrita? Qual realmente a diferença entre os dois? Quando estou com a Bíblia Sagrada, eu sou um homem material que estou usando o espiritual. Então, eu preciso compreender, quando estou lendo esse livro sagrado, conhecer a mim mesmo, quem eu sou, e ao mesmo tempo conhecer o que eu estou usando, para que possamos, ou que para eu possa ter um proveito maior daquilo que eu estou fazendo. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, é a única arma que, segundo Deus, destrói qualquer pessoa. Ele disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus disse, no capítulo 6 de João, capítulo 8, aliás, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 38 ele diz, se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Portanto, vamos conhecer um pouquinho sobre nós e a palavra de Deus. O homem natural e a Bíblia, o livro espiritual. Paulo declarou em Romanos capítulo 7, verso 14, nós sabemos que a lei é espiritual. O que ele está dizendo? Nós sabemos que a Bíblia é espiritual. Ela não tem uma parte que é espiritual, ela é totalmente espiritual. Mas, disse ele, eu sou carnal, vendido sob o debaixo do pecado. Isso é muito grave. Paulo estava auto se reconhecendo para que pudesse conhecer a palavra de Deus. Paulo, que há tanto tempo, como Saulo, perseguiu a igreja de Cristo, conforme nós aprendemos em mensagens anteriores, ele agora, conhecendo a palavra de Deus, ele precisava primeiro conhecer quem ele era, para depois conhecer a palavra de Deus. E ele declara com muita clareza, nós sabemos que a lei é espiritual, a Bíblia, a palavra de Deus é espiritual, mas ele declara, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele reconhecia a sua origem adâmica, mas reconhecia a palavra de Deus como origem espiritual. Ele reconhecia ele como filho de Adão, portanto, como filho de Adão que era, ele tinha uma natureza adâmica, ele tinha uma natureza carnal, mas ele, olhando a palavra de Deus, ele também reconhecia que a palavra de Deus tem uma origem totalmente espiritual. Deus é o autor da palavra. A palavra escrita na Bíblia é a mente de Deus. Então ele diz, olha, essa lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido, eu não tenho direito em mim mesmo. Eu estou vendido debaixo do pecado. Daí nós vamos compreender o que é isto, vendido sob o pecado. O salmista, na sua grande e larga experiência com Deus, um homem que auto lhe reconheceu, ele chegou a escrever alguns salmos na Bíblia. Davi escreveu vários salmos na Bíblia, e ele escreveu o Salmo 58, versículo 3, dizendo o seguinte, aliena-se o ímpio desde a madre, anda errado desde que nasceu,
proferindo mentiras. Isso é muito grave. Quando ele diz aliena-se o ímpio, duas coisas aqui interessantes. A palavra alienar quer dizer tornar-se de outrem. Ele está dizendo ao ímpio, o ser humano, ele se torna de outrem, desde a madre, desde a concepção. Muito embora reconhecemos biblicamente que uma criança até um certo tempo, o tempo da inocência, não leva a responsabilidade dos seus pecados, quer dizer, não responderá pelos seus atos pecaminosos. Após a consciência, passa a responder pelos seus atos pecaminosos. O caso de Adão é muito claro na Bíblia Sagrada. Deus cria o homem inocente, porém colocou limite. Deus colocou princípios para Adão seguir os princípios, observar os princípios, e na sua inocência, um homem sem pecado, totalmente inocente, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Até que o pecado entrou no seu coração. Ele se torna uma pessoa consciente. A primeira consciência de pecado da parte de Adão foi ele se esconder de Deus, o que ele não fazia antes. Ele agora se esconde atrás das árvores do jardim do Éden, porque ouviu a voz de Deus. Então Adão naquele momento tinha uma consciência aguçada. E a consciência é o juiz interno que me acusa se eu estou errado ou me libera, me absorve se eu estou certo. Adão naquele momento disse, eu estou errado. Eu errei. Consciência. Todos nós passamos por essa idade da inocência e da consciência. E eu estou falando nesse momento, tenho certeza absoluta, que há centenas e milhares de pessoas conscientes. E o salmista diz, aliena-se, torna-se de outrem. Desde a madre, quem? O ímpio. O ímpio não é uma pessoa má. Não é para descrever uma pessoa má, perigosa, de alta periculosidade. Não. Nem sempre é assim. Depende do texto e do contexto em que estamos lendo a Bíblia. Aqui, especialmente, ele está falando de uma pessoa de origem totalmente carnal. Todos os filhos de Adão, que somos nós, nascemos separados de Deus. Andamos errados desde que nascemos proferindo mentiras, porque é natural do ser humano a mentira. Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O salmista, outra vez, repito aqui, ou cito aqui mais uma vez a expressão do salmista Davi, quando ele diz, todo homem em si é pura vaidade. O homem em si é uma verdadeira mentira, ele mente para si mesmo. Então, Davi, ou seja, Paulo tinha razão. Eu sou carnal, estou usando a lei espiritual. Como eu posso compreender essa lei espiritual sendo eu carnal? É aqui que nós queremos chegar. O capítulo 5, ou capítulo 3, verso 23 de Romanos, Paulo declarou mais uma vez, porque todos nós pecamos e destituídos sem direito estamos da glória de Deus. Olha, se uma vez fomos vendidos pelo pecado, para o pecado, obviamente dá para se compreender que eu não tenho direito em nada, absolutamente nada. Em absolutamente nada. Ele diz, olha, especialmente no que diz respeito aos céus. Você se lembra quando Adão pecou? A primeira coisa que Deus fez com Adão é, claro, repreender e trazer à consciência dele o erro que ele havia cometido. Você está vendo o que você fez? Adão já sabia que era um pecador a partir de agora. Segundo passo, Deus cumpriu o que havia dito. Lançou fora da sua presença. Ele lançou fora do Éden. Então todos nós fomos lançados fora do Éden, do paraíso de Deus. Perdemos o direito dos céus. É o que ele está dizendo em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se cumpriu o que Deus disse em Gênesis capítulo 3, no dia que comer do fruto proibido, certamente morrerás. Adão morreu, porque a palavra morte quer dizer separação. Ele estava agora espiritualmente separado de Deus.
proibido de entrar nos céus. A proibição era tão clara que Deus colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida, quer dizer, guardar o jardim do Éden, e colocou espadas flamejantes que guardavam o caminho da árvore da vida. Ele estava de todas as maneiras proibido de entrar nos céus. Podemos entrar no céu? Nós, homens espiritual, podemos entrar no céu por nossa própria conta? O que nós poderíamos fazer para reverter esse quadro de condenação? Nunca. Jamais poderíamos fazer algo que viesse a remediar a nossa situação diante de Deus. Fica firme e clara as expressões do apóstolo Paulo. Eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Aqui há uma separação, aqui há uma divisão. E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Estão mortos em si e sem direito de entrar nos céus. E agora vai se cumprir exatamente o que Deus disse para Adão, que ele morreria, e Paulo vai explicar no capítulo 5, versículo 12 da sua epístola aos Romanos. Assim como por um homem, ele está se referindo a Adão, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Existe alguém que não esteja na fila da morte? Existe alguém que, por mais que se cuide, vai se livrar da morte? Não, jamais. A morte física é um resultado direto do pecado. A morte espiritual é o resultado da separação espiritual entre Deus e o pecador. Então nós estamos usando um livro espiritual. Nós que somos carnais, precisamos conhecer primeiro a nós mesmos, para que possamos conhecer a palavra de Deus que é espiritual. E como pode um homem material entender a palavra que é espiritual? Quero ler um texto em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Anote esse texto, por favor, leia na sua própria Bíblia. Ele diz: o homem natural, carnal, nós que somos naturais e carnais, não compreendemos, não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele diz, nós carnais não podemos compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Vamos darmos aqui um exemplo. Você já chamou alguém de louco por dizer que é salvo em Cristo Jesus? É claro que já, com certeza eu mesmo, no meu início de vida, antes de conhecer Jesus como Salvador, eu achava que era uma loucura alguém que comia feijão como eu dizer que era salvo. Ora, essa é uma coisa espiritual. E eu não podia compreender porque essa expressão, ou essa ação, essa obra de Deus, ela se discerne de maneira espiritual. Eu não podia entender com o espírito natural, como o homem natural que eu era. É possível que eu esteja falando a alguém que também pense da mesma maneira. Ora, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 que nós morremos em Cristo, recebemos a promessa da vida eterna, e esta vida está escondida com Cristo em Deus. Só quem recebe sabe. E quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Aí receberemos, então, a vida que nos foi prometida e garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo tem razão quando diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Na próxima mensagem, eu quero trazer o exemplo de um homem carnal diante do Senhor Jesus, totalmente espiritual. Foi uma conversa que muito nos interessa e eu te aguardo na próxima mensagem para discutirmos sobre este grande homem que a Bíblia apresenta, porém, um grande natural, um grande homem, porém, totalmente carnal. E ele não compreendeu o Senhor Jesus no início, porque as palavras de Jesus lhe pareciam loucura. É assim quando pregamos a palavra de Deus. Até que tenhamos um conhecimento verdadeiro de nós mesmos e da palavra de Deus e aprendamos
a discernir uma coisa da outra. Só assim, então, nós teremos um bom resultado, um bom proveito da leitura da palavra de Deus. Eu quero terminar mais uma vez orando. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Deus da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e clamar que o Espírito Santo possa estar atuando na nossa vida através da palavra lida, da palavra ouvida e guardada em nosso coração. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, por estarmos aqui diante da tua santa e bendita palavra. Reconhecemos e sabemos que somos carnais, vendidos debaixo do jugo do pecado, da servidão do pecado. Mas a tua palavra, como sendo espiritual, ela pode nos transformar e pode fazer-nos homens espirituais, pessoas humanas espirituais, para compreendermos a palavra do Senhor. Rogo pelas pessoas que estão me ouvindo e me vendo, que o teu Espírito esteja trabalhando de maneira poderosíssima no seu coração, revelando o verdadeiro conhecimento do Senhor. Abençoa suas famílias, guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Nos vemos na próxima mensagem, se Deus nos permitir. Forte abraço a você e sua família. Fiquem debaixo da graça e das misericórdias do nosso grande Deus.